Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do Fluminense contra o Fortaleza. Também vamos falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que alguns torcedores tricolores fazem, principalmente sobre as entradas de Lima e Thiago Santos. Vamos tentar esclarecer aqui um pouquinho o que o Renato pensa sobre o assunto. Agora, sem mais delongas, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Deixa o like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, é só você puxar, tá o comentário aqui, você deixa um comentário, puxa para o lado e clique em hypar o vídeo. E a segunda é se tornar membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 12,99 por mês, você se torna membro e dá uma moral gigantesca pra gente. Então, dá essa moral aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando aqui rapidamente da vitória do Fluminense sobre Fortaleza ontem. Vitória por 2-1. Eu gostei muito do primeiro tempo do Fluminense, né? Até a gente trouxe no pré-jogo a provável escalação do Fluminense e o Renato mudou muito. Ele preferiu com força máxima, né? Tanto que jogou Samuel, jogou o René, jogou Kevin Serna. As únicas mudanças ali foi a entrada do Ganso, né? O Germancano também foi titular normalmente na vaga do Everaldo. E o Fluminense conseguiu ter uma boa partida, né? Venceu por 2-1. Destaque mais uma vez para mim de forma positiva para o Germancano, que meteu mais um gol. Teve uma chance, teve a chance, fez o gol. E no seu melhor estilo. Um toque na bola, ele finalizou bem, fez o gol. E também eu gostei do primeiro tempo do Paulo Henrique Ganso, conseguindo articular bem algumas jogadas e tal. Então, foi uma vitória importante porque se o Fluminense perdesse o jogo, poderia perder até 5 posições. Com essa vitória, a gente ganhou uma posição momentaneamente, mas ainda tem 2 jogos para fazer. Então, o Fluminense se estabiliza ali na parte de cima da tabela, de uma forma que a gente começa a olhar e pensar, cara, pegar aqui um G6 não é nada impossível. Mas a gente sabe que tem toda a dificuldade, ao longo dos jogos você tem que conseguir mostrar serviço e tal, mas nos dá uma esperança de ficar entre os G6 ali com certeza, né? E também vendo uma sequência muito positiva. Após voltar do Super Mundial perdendo 4 jogos seguidos, o Fluminense consegue agora emplacar uma série de jogos sem perder, vencendo, alguns momentos empatando, mas principalmente classificado na Copa do Brasil, com uma classificação bem encaminhada na Copa Sul-Americana e conseguindo ficar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Ou seja, um ano estável e tendo também uma chance de títulos nas Copas, porque eu acho que ali realmente são nossas principais chances de título. Também outro destaque positivo é o Canóbio. O Canóbio nos últimos jogos vem fazendo gols com regularidade também. Então, até eu falo muito, a gente conseguir alinhar as expectativas. O Canóbio consegue te entregar muita parte física, mas nos últimos jogos também vem conseguindo entregar gols. E isso fortalece um pouco, né, o time do Fluminense, porque a gente precisa de gols, né? Mas, para mim, o principal jogador da partida de ontem foi o Kevin Serra. Jogou muito, deu 2 assistências e também vem se consolidando, mesmo com características diferentes, como substituto do João Ares. O cara que tem sido muito importante em criar jogadas, em alguns momentos fazer gols. E hoje ele é titular absoluto do Fluminense. Tanto que se o Soteldo voltar de contusão, quando o Soteldo voltar, o Kevin Serra com certeza vai ser mantido entre os titulares porque ele está jogando muito, está conseguindo performar. E o Renato ele consegue de alguma forma dar essa questão da meritocracia, de fazer os caras que vêm jogando bem ser mantido como titular. Algumas pessoas até caracterizam o Renato como paneleiro. E até o tema que eu quero falar agora, sobre a questão do Renato ser paneleiro ou não. Por quê? Cresce nas redes sociais muitos questionamentos sobre por que Lima e Thiago Santos jogam. E vamos tentar entender o porquê que esses dois caras jogam pela ótica do Renato. Vamos começar um pouco pelo Thiago Santos, que eu acho que é a lógica mais fácil da gente conseguir explicar. Né? Até porque sexta-feira a gente lançou um vídeo falando sobre por que Lescano e Lavega não jogam. Agora a gente vai falar por que Thiago Santos e Lima jogam. O Thiago Santos, eu acredito que ele joga muito porque o Renato enxerga o Thiago Santos como um primeiro volante. E se a gente olhar no nosso elenco do Fluminense, a gente tem 2 primeiros volantes. 3 na verdade. Né? O Otávio que está machucado, tem o Thiago Santos e tem o Bernal. Então, toda vez que o Bernal não tem condição de jogar, o Thiago Santos joga. E também alguns momentos que o Renato quer aumentar a estatura da defesa do Fluminense para se defender de bolas aéreas, ele faz essa opção pelo Thiago Santos. Por quê? O Thiago Santos consegue cortar bem essas bolas, só que eu acho que ali tem um pequeno embate. Eu acho que o Thiago Santos prefere jogar de zagueiro agora, nessa altura da carreira, talvez não tenha mais o mesmo vigor físico para ficar combatendo no meio de campo e tal. Só que o Renato não vê ele assim. Tanto que ele jogou junto com o Renato no Grêmio, ele era primeiro volante, e eu acho que o Renato tem esse intuito de manter ele como primeiro volante. Então por isso que eu acho que está acontecendo isso. Só que o ano do Thiago Santos é um ano muito abaixo. Ele não vem fazendo bons jogos. Quando jogou de zagueiro ele acabou falhando nos 2 jogos, né? Tanto no jogo da Bolívia pela Sul-Americana quanto no jogo do Chile
também pela Sul-Americana, ele falha nos 2 jogos jogando zagueiro. E como volante, ele até consegue cortar uma bola ou outra ali aérea e tal, mas ele não tem a qualidade para sair jogando. Tanto que acho que no jogo contra o Bahia ficava muito nítido isso. Ele não conseguia, o meio de campo do Fluminense acabava perdendo muito criatividade porque o Bernal ficava mais de 5. E o Thiago Santos não tem qualidade para se projetar de 8. E não tinha muita inversão. Mas eu acho que o cenário natural é o Otávio voltando jogando bem, é o Otávio assumir essa vaga linha de camisa 5, sendo reserva do Bernal, quando o Renato quiser jogar com camisa 5, 5 mesmo, e o Thiago Santos acaba perdendo um pouco de espaço, e talvez ela volte a ser a opção da zaga. Só que eu acho que a escolha do Renato hoje pelo Thiago Santos é muito baseada nisso daí, de ter um cara que consegue fazer a função de 5 e não jogando zagueiro. Então acho que é por isso que o Thiago Santos vem recebendo oportunidades sucessivas. Eu também não concordo, mas eu acho que essa é a opção. Eu até concordo com jogos que você precisa cortar a bola aérea e tudo mais, porque o Thiago Santos é bom no jogo aéreo. Ele tem uma estatura interessante. Mas começar o jogo com o Thiago Santos, para mim é um desperdício. A segunda dessa nossa análise é o Lima. Por que o Lima vem jogando? Sendo que, para mim, esse é o pior ano do Lima com a camisa do Fluminense. Por quê? O Lima chega em 23 e ele recebe muitas críticas recorrentes da torcida tricolor. Só que, ao contrário da maior parte, eu acho que em alguns momentos o Lima foi muito útil pro Fluminense. Por quê? Ele é um cara que ele deu um bom chute de fora da área. Desculpa, gente. Mas ele é um bom cara que tem um bom chute de fora da área. Ele consegue cadenciar um pouco o jogo. Ele é um cara que gosta desse estilo de jogo de força. Só que esse ano ele não consegue ter as suas principais características, que é o quê? Um bom chute de fora da área, conseguir ajudar a fazer uma marcação um pouco mais pressão. Ele não está conseguindo entregar isso. Então, para mim, as escolhas do Lima é muito ruim. Só que o Renato deixa claro que ele quer o Lima como titular. Não como titular, né? Mas como uma opção. E o que chama atenção? Com o Diniz, o Lima tinha muito espaço. Com o Mano, o Lima tinha muito espaço. E agora se repete com o Renato. E eu acho que a tendência é o Lima ter a oportunidade de sequência. Porque o Renato lançou o Lima no Grêmio. Então o Renato tem uma confiança muito grande no Lima. Só que o que eu acho que também recai muitas críticas da torcida do Fluminense em cima do Lima. Por quê? O Lima não vem jogando bem, ontem entrou muito vaiado. E o pessoal enxerga que a vaga que o Lima está ocupando poderia ter sido ocupado pelo Lescano, poderia estar sendo ocupado pelo Acosta, que o Renato também na coletiva falou que precisa de um período de adaptação. Então isso algo me preocupa, porque é a mesma frase mais ou menos utilizada para Lescano e Lavega não jogarem. Então, a gente vai vendo que conforme vai passando o tempo, o Lima vai se consolidando. Só que eu acho que hoje tem uma briga dentro do elenco do Fluminense que é a seguinte: o Lima, ele não briga por vaga com o Paulo Henrique Ganso. O Lima, ele briga por vaga com o Nonato. E o Acosta e o Lescano brigam por vaga com o Paulo Henrique Ganso. Só que qual que é o problema? O Renato, ele escala o time com três volantes. Então, quando ele tem um jogo que ele precisa de mais força, mais pegada no meio de campo, a tendência é sempre você entrar o Lima na vaga do Nonato. Ou no final da partida, igual ontem contra o Fortaleza, que ele precisa segurar o resultado, ele vai colocar mais ou menos o Lima na vaga do Paulo Henrique Ganso. Por quê? Ele quer um cara que tenha mais pegada e tenha mais marcação. O Acosta não tem essa pegada. O Lescano também acredito que não tem essa pegada de marcação. Por isso que o Lima cada vez mais vai ganhando minutos. Se eu concordo com isso, também não concordo. Eu acho que o Lima, essa temporada dele está sendo muito ruim. Só que, num cenário hoje que a gente tem dessa forma, o Ganso, hoje ele é reserva do Fluminense. E toda vez que o Fluminense for jogar com o time misto, alguma coisa assim, o Renato vai fazer a opção pelo Paulo Henrique Ganso começar jogando. E se a gente estiver ganhando o jogo, o Renato sempre vai fazer essa opção de colocar o Lima ou colocar um outro volante para segurar o resultado. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver o Lescano tendo oportunidade e o Acosta aí é uma incógnita. Será que o Renato vai em algum momento pensar nele? Até no jogo lá da Colômbia ele colocou o Acosta, só que ele já falou que o Acosta precisa de um tempo de adaptação. Então a gente vai ter que ver com calma o que o Renato pretende fazer relacionado ao Lúcio Acosta. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou peço desculpa pela tosse, né? Tô tomando xarope, tá melhorando, mas ainda alguns momentos quando eu falo muito, a tosse vem. Mas pedir a ajuda de vocês aí. Deixa seu like nesse vídeo aqui, dá essa moral pra mim.
Se inscreve aqui no canal Falando de Flu também. Quer chegar aos 3 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante, então se inscreve aqui. Se você puder também hypar o vídeo, você tem a opção comentário, você puxa para o lado, clique em hypar o vídeo. E se puder também deixar um comentário aqui, você ajuda muito. E também se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você dá uma moral gigantesca. E hoje tem um vídeo exclusivo para membros. Já vou subir o vídeo daqui a pouquinho, então você que quer se tornar membro, já entra lá para você ver o vídeo novinho que eu tô falando sobre a temporada do Fluminense e falando sobre Agostinho Canóbio. Então dá essa moral pra gente, saudações tricolores e até a próxima.